Estamos apresentando No Vestiário. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Campeão da Libertadores, campeão do mundo, mas com uma dorzinha de cabeça essa semana. O Corinthians visitou o Boca Juniors, perdeu por 1-0 e agora volta suas atenções ao clássico na semifinal do Campeonato Paulista diante do São Paulo. Aliás, esse jogo é o tema da nossa pergunta do dia. Você pode ligar no 3170-5800 e responder quem leva melhor no clássico majestoso deste domingo. Você também pode deixar sua mensagem no Twitter, @novestiário, e falar com a gente aqui, nossos comentaristas, com a nossa produtora Juliana Regui, e deixar seu recadinho sobre o jogo de amanhã, São Paulo e Corinthians. E para falar de toda a semana do Timão, de toda a preparação para essa semifinal, Juliana Yamaoka. Boa tarde, Bruno, colegas da mesa, ouvinte do No Vestiário. Foi um jogo mais disputado do que jogado, declarou o técnico Tite após o último jogo da quarta-feira na Argentina, no estádio La Bombonera. Jogando em casa, o Boca impôs sua força de hexacampeão sul-americano e superou o rival por 1-0. O comandante ainda afirmou que é um resultado plenamente reversível em casa e que a qualidade técnica das duas equipes pode ser melhor. Ainda disse que os sistemas defensivos foram superiores com poucas oportunidades e que nelas o Boca foi mais efetivo e fez o gol. Também criticou o setor de criação, saída de bola e passes errados. Com o resultado, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença o confronto de volta ou ganhar de 1-0 e tentar a sorte nos pênaltis. No jogo, o Boca foi melhor na etapa inicial e após o intervalo, os donos da casa partiram para cima até chegarem ao gol. A tranquilidade mostrada no primeiro tempo desapareceu, começando pela saída de Danilo, lesionado. Com Jorge Henrique em seu lugar, o Timão se retraiu. Ilimitado, o time da casa cresceu com a torcida. Paulo André e Gil, que inclusive são considerados a melhor zaga do Paulistão, bobearam. E logo aos 13 minutos, Herbe chutou cruzado e Band se infiltrou no meio dos 2 defensores. No banco, Tite resolveu optar por Pato no lugar de Romarinho, considerado o melhor em campo no segundo tempo, exigindo defesa difícil do goleiro e dando origem à jogada do chute na trave de Guerreiro. Ledesma mandou para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Não ouvindo o apiso do juiz, saiu comemorando tirando a camisa e levou o amarelo. Na sequência, fez uma falta dura e foi expulso no final do jogo, mas nem isso fez a equipe brasileira crescer. Falando agora de Campeonato Paulista, depois de derrotar a Ponte Preta por 4-0 fora de casa em uma das atuações mais convincentes, o Timão leva vantagem sobre o tricolor em mata-mata por 9-5. Lembrando que na primeira fase a vitória foi do Corinthians por 2-1. Depois de sair perdendo com gol de Jadson, o alvinegro marcou com Danilo e Pato conquistando os 3 pontos. Mesmo tendo deixado a partida contra o Boca com dores musculares, Danilo não tem lesão detectada e é liberado para treinar hoje. Caso não passe no último teste, o técnico tem Jorge Henrique e Douglas como opções. Além dele, Cássio, que foi dúvida para o último confronto por estar se recuperando de uma fratura no punho esquerdo, também está quase 100% e não deve ser problema. Renato Augusto ainda continua fora. Um treino tático neste sábado vai definir a equipe do clássico, que deve ter a seguinte formação: Cássio no gol, Alessandro e Fábio Santos nas laterais, Gil e Paulo André na zaga, Ralf e Paulinho como volantes, Danilo e Romarinho como meias e Emerson, Sheik e Guerreiro na frente. Após a partida, o Corinthians terá no mínimo uma semana sem jogos. Se passar para a decisão do Paulista, entra em campo apenas no domingo que vem, ou caso seja eliminado, pegará o Boca no dia 15 às 10 horas no Pacaembu, pela partida da volta das oitavas de final da Libertadores. Em relação à Arena Corinthians, a torcida poderá pular e vibrar com segurança no estádio do clube, que está sendo erguido em Itaquera. Palco também da abertura da Copa do Mundo, a Arena, com previsão de entrega para dezembro deste ano, passou por uma semana de teste de vibração forçada. Em construção desde maio de 2011, a Arena está com 75% das obras concluídas e tem capacidade inicial para 48 mil pessoas. O local terá mais 20 mil assentos adicionais para a realização da Copa, que depois será removida
vida pós-mundial. O Corinthians também segue como o clube de maior receita em território paulista, passando de 290 milhões e meio de reais para 358 milhões e meio, em estudo divulgado pela empresa BDO. Este foi o boletim do Corinthians. É com você, Bruno. Obrigado, Juliana. Agora vamos passar o assunto à mesa. Primeiro, vamos falar sobre o jogo de quarta-feira, né? Corinthians e Boca Juniors, reedição da final do ano passado, quando o Corinthians foi campeão. No ano passado, o Romarinho apareceu. Gol do Boca Juniors marcado por Blandi e a derrota corintiana em solo argentino. Eu não acho que seja um resultado de todo ruim pro Corinthians. Eu acho que 1-0 aqui em São Paulo é muito reversível. Eles perderam de 1-0 lá com a Bombonera lotada, uma Bombonera tremendo como a gente não vê no campeonato argentino hoje, pelo fato do Boca não estar indo muito bem. E o Corinthians apostou tudo no Romarinho, né? Acreditando que ia acontecer tudo de novo. A gente viu muito torcedor corintiano nesses últimos tempos, várias pessoas da mídia falando que o Romarinho era o amuleto dentro da competição da Libertadores e principalmente dentro da Bombonera, porque foi ele que fez o gol do título. Mas não aconteceu, colocaram muitas esperanças num jogador que foi completamente anulado pela defesa da equipe adversária. E não foi, mesmo com 1 a menos, o Corinthians não conseguiu ter aquele domínio que a gente está acostumado a ver o Corinthians ter. Então acho que lá foi um jogo completamente atípico do Corinthians, mas não acho que vai acontecer de novo aqui. A gente sabe que o Tite tem um pulso firme quando acontecem essas exibições do Corinthians, e o Corinthians deve reverter aqui, deve fazer uns 2-0 fácil em cima do Boca. Acho que a sobra de calma do time do Corinthians veio já pela fase que o Boca vem passando no campeonato argentino. Se não me engano, são 10 partidas sem vitória, e o Corinthians chegou com uma postura diferente do que apresentou no jogo do ano passado, né? Ano passado estava muito mais atento aos lances, esse ano estava um pouco mais disperso. Exatamente, disperso, muito obrigada. Então acabou dando essa bobeada, mas não foi um jogo de todo ruim. Achei que o jogo teve sim qualidade e lance para todos os lados. O Boca foi melhor porque acabou aproveitando a oportunidade. O Boca, que não tem um time de qualidade, como sua história mostra, com grandes jogadores, tem muitos garotos. O próprio autor do gol, Blandi, tem apenas 23 anos. O Corinthians não fez uma partida boa. O Paulinho, muito aquém do que se espera do Paulinho. Danilo, uma partida razoável, mas faltou objetividade da equipe do Corinthians, jogando com 3 atacantes ali e sem infiltrações, sem jogadas de linha de fundo. Faltou criatividade ao meio de campo. Foi uma partida muito aquém do que se espera do Corinthians num todo. Eu acho que é um resultado reversível. Sorte do Corinthians não ter valido aquele segundo gol, senão seria uma tarefa bem complicada, mas eu acredito que 1-0 é totalmente reversível. O Tite tem cabeça para isso, tem bons jogadores, tem um elenco completo que vai fazer a diferença aqui no Pacaembu. O Corinthians se classifica. Tem um detalhe, assim, que o Corinthians parecia que não queria demonstrar nenhum nervosismo pelo fato de jogar na Bombonera, quis mostrar tanta calma que ficou meio insosso em campo, né? Tocava de lado, os jogadores não se apresentavam para o lance. Acho que ficou essa tentativa de mostrar calma, de mostrar que é um time maduro, mas faltou aquela raça tradicional desse time do Corinthians, né? O espírito de Libertadores, né? Uma partida como essa não pode entrar dessa maneira de forma alguma. O Tite se equivocou ao instruir a equipe dessa maneira e acabou dando no que deu. Uma partida muito ruim, o Corinthians não criou nada, alguns chutes a meia distância e nada mais. E foi um jogo muito truncado também, né? Do jeito que os argentinos gostam de levar o jogo. Muito truncado, se não me engano são 10 cartões amarelos na partida inteira, com lances a todo momento de falta, então acaba complicando também um pouco a partida. E acho que essa calma do Corinthians, que eles tentaram demonstrar que o Tite passou pro time, teve um tom de provocação até pra cima da torcida do Boca Juniors, pelo que eu senti. Se eu fosse torcedor do Boca Juniors ou de qualquer outro time que visse um time na minha casa jogando desse jeito, eu ia me sentir provocado, porque é um time que já ganhou um título importantíssimo, que é uma inédita Libertadores, que o Corinthians ganhou lá, e entra como se fosse a casa deles, jogando com aquela calma que a gente não gosta de ver o Corinthians jogar, que a gente gosta de ver o Corinthians jogando pra cima, ou de ver o Corinthians jogando com raça. E na casa dos outros, com a torcida lotada fazendo festa, eles chegaram como se a casa fosse deles, dominando a partida e mandando a torcida da casa ter calma. Então acho que
por mais que seja ruim ver um time brasileiro perder para um time argentino, como eu acho que todos nós não ficamos um pouco revoltados com essa história, o Corinthians pagou para ver e acabou vendo o gol do Boca Juniors. Diante disso, é interessante ver a forma como o Boca reagiu com esse estilo de jogo do Corinthians, que é inédito. Foi uma coisa... Nunca vimos esse Corinthians jogar dessa maneira. O Boca soube lidar com isso, jogou um jogo correto, regular, volantes marcando bem, Ervite armando, o ataque se movimentando. Não foi dos melhores, mas foi um jogo razoável e conciso. Foi o que o Boca precisava. Passada essa discussão sobre o jogo de quarta-feira, agora é hora de falar do clássico de amanhã, 4 horas da tarde no Morumbi, decidindo o último finalista, né, do Campeonato Paulista, já que o primeiro será decidido hoje entre Santos e Mojimirim. Nosso querido e estimado ouvinte Seu Brasa já ligou aqui para responder a pergunta do dia, né, sobre quem vai levar a melhor no Clássico Majestoso neste domingo. Ele ligou no 31705800 e disse que vai ser 2-0 para o Corinthians, com gols de Romarinho e Emerson Sheik. Ele ainda pediu para mandar um abraço para Wilson do Jabaquara. Quem ligou também aqui foi Roberto Lopes. Para ele, Corinthians 3, São Paulo 0. E os 3 gols de Paulo Guerreiro. Agora com vocês. O primeiro jogo que o Seu Brasa falou, não acho que seja um placar irreal. Eu acho que pode muito bem acontecer esse 2-0, principalmente por causa do histórico que a gente tem recente de Corinthians e São Paulo. Agora, esse segundo placar eu acho um pouco difícil. Os 3 gols do Paulo Guerreiro eu acho um pouco... Aí já acho que é sonhar alto demais. Mas eu concordo com o Seu Brasa, eu acho que deve sair um 2-0. Num jogo truncado, num jogo que os dois times vão tentar uma reabilitação de um jogo perdido na Libertadores e que vão tentar demonstrar força pra cima um do outro em um jogo que é importante, porque vale uma final. Vini, no clássico da primeira fase, o São Paulo apresentou um volume de jogo muito maior do que o Corinthians. Foi a primeira grande exibição do Paulo Henrique Ganso. O São Paulo pressionou, mas faltou a finalização. E o Corinthians aos poucos foi se soltando no contra-ataque, aproveitando o fato de jogar fora de casa, a torcida do São Paulo empurrando o time, e conseguiu virar a partida. Jogo novamente no Morumbi. Você acha que esse roteiro pode se repetir? Eu acho que pode, mas eu acho que não ocorrerá. Eu acho que o São Paulo vai entrar motivado, talvez pelo fiasco do meio de semana. O Corinthians com seu futebol de sempre, futebol bom, mas eu acho que o São Paulo tem essa motivação extra, quer mostrar pra torcida que não é um time ruim, tem grandes jogadores, pode ganhar. Eu acredito que o São Paulo vai levar essa batalha aí. Giovana, o São Paulo e o Corinthians jogaram no meio de semana. O São Paulo jogou na quinta-feira, joga no domingo, e quarta-feira tem novamente o Atlético pela Libertadores. Enquanto o Corinthians jogou na quarta, tudo bem que foi na Argentina, né? Enquanto o São Paulo jogou aqui na capital, e só joga na outra semana de novo pela competição internacional. Corinthians chega em vantagem para esse confronto, psicológica e fisicamente? Acredito que o calendário tenha prejudicado um pouco o time do São Paulo, exatamente por isso que você falou. E a outra vantagem que leva o time do Corinthians é que está invicto em clássico. São 2 empates e 1 vitória, que acaba dando um pouco mais de calma ao time corintiano, mas não pode também ser a calma que a gente viu na quarta-feira. Eu apostaria num placar 2-1 sofrido. Pro Corinthians. Tá certo, então. Agora, Vini, seu placar. O placar é São Paulo nos pênaltis. 0-0 no tempo normal e São Paulo leva nos pênaltis. Rogério voltando. Giovana. 2-1 Corinthians. Gols de? Eu apostaria num do Guerreiro e um do Emerson pra se redimir. São Paulo. Pro São Paulo, Jadson. Dado pra Demilson esse gol, pô. Perdeu 4 no meio de semana, tem que fazer um agora, pelo menos. 2-0 pro Corinthians, gols de Emerson Sheik e Romarinho, vou concordar com o Seu Brasa. Emerson Sheik e Romarinho, então o Emerson o único presente em todas. Ele vai errar o pênalti do Corinthians. Ele vai errar o pênalti. Logo então, ele, né? O Vini é o único cara que não é fã do Emerson Sheik aqui hoje, nesse sábado ensolarado, né? E então São Paulo e Corinthians amanhã. Semifinal do Campeonato Paulista, 4 da tarde, Morumbi, casa cheia, um clássico para relembrar os velhos tempos. As duas equipes não vão poupar a princípio, não vão poupar os titulares na Libertadores, então teremos força máxima. E aí tem um personagem no Corinthians que é muito decisivo nesse clássico, Danilo, jogador que quando estava no São Paulo decidiu em muitos o clássico majestoso. Se eu não me engano são 4 ou 5 gols pelo São Paulo sobre o Corinthians, marca que ele já atingiu pelo Corinthians sobre o São Paulo.
Então, um jogador que está na história e pode ser mais uma vez decisivo. Acho que o Danilo é sempre decisivo, né? Quando ele não se movimenta, mas quando ele não consegue tocar direito a bola, o Corinthians já não joga bem. Eu gosto de comparar muito o Danilo com o Paulo Henrique Ganso, né? Porque eles têm um estilo de jogo parecido, uma visão de jogo parecida, ampla, de cruzar a bola, tocar e administrar tudo isso. Então, vejo o Danilo como um dos principais jogadores e uma das principais armas pro Corinthians nesse jogo, ao lado do Emerson Sheik e do Paulo Guerreiro. Acho que as infiltrações que ele consegue dar com o toque de bola para a correria desses dois jogadores, ou para os três atacantes no caso também, que tem o Romarinho, caso se repita a escalação de quarta-feira, são importantes. A visão de jogo do Danilo é uma coisa que o Corinthians não pode ficar sem. Eu acho que é importantíssimo para esse elenco e principalmente para dar um ritmo de jogo que a gente não viu na quarta-feira. Eu acho que o Danilo tem um papel muito importante. Giovana, ele saiu do jogo contra o Boca reclamando de dores musculares. Diz que não preocupa, diz que iria jogar no sacrifício de qualquer maneira. Você acha que esse problema muscular do Danilo pode atrapalhar o rendimento dele? Eu acredito que pode atrapalhar, ou até em jogos futuros. Talvez se complicar essa contusão, as dores que ele vem sentindo, talvez uma contusão, pode prejudicar o Corinthians, mas é aquela coisa, é um jogo decisivo e ele se sente na obrigação de ajudar o time por ser um jogador tão fundamental na equipe do Corinthians hoje. E eu acredito que toda essa qualidade do Danilo, ele é fundamental para o elenco do Corinthians hoje, isso é fato. Eu acredito que Douglas, num caso de lesão do Danilo, não substitui o Danilo Autor. Eu até tinha esquecido do Douglas, Então. até ele entrar no último jogo. Pois é, tava esquecido lá no Parque São Jorge. Eu acredito que Renato Augusto talvez possa vir a substituir o Danilo em oportunidades futuras, quando voltar de lesão, e fazer-se necessária a entrada dele em campo, mas o Danilo, para mim, é indiscutivelmente uma peça fundamental do meio de campo do Corinthians. Não há um substituto no momento que possa suprir sua ausência. Bom, encerrando então a conversa sobre o Corinthians, como estamos num final de semana decisivo nos campeonatos estaduais, a gente já falou da semifinal do Mineiro, agora vamos falar da final, da grande final do Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense e Coritiba entram em campo amanhã, domingo, 3h30 da tarde, na Vila Olímpica, estádio do Paraná Clube. Atletiba no estádio do Paraná, então um clássico com vários ingredientes. Primeiro jogo da final. O segundo jogo acontece no dia 12, também no domingo. O Coritiba foi o líder, foi o vencedor do primeiro turno, ficou com 27 pontos, enquanto o Atlético Paranaense, que jogou o campeonato inteiro com o time sub-23, para que o time principal entrasse em forma, jogasse só na Copa do Brasil, pensando na Série A do Brasileirão, conseguiu mesmo assim ser o campeão do segundo turno, ficando com 26 pontos na primeira colocação. Agora as duas equipes se encontram no clássico mais tradicional do estado, no primeiro jogo da final. Nico. Acho que eu vejo o Coritiba como um time mais conciso, mais sólido para essa partida, e resolve em casa também. Então eu dou agora um 1-1, vou ficar em cima do muro agora nesse primeiro jogo da final, mas dou um 2-0 pro Coritiba no jogo de volta. Giovana, o Coritiba que tem Alex e David, dois jogadores muito experientes comandando essa equipe, enquanto o Atlético Paranaense aposta num time sub-23. Você acha que essa experiência, essa maturidade do Coxa pode ser decisiva na final? Com certeza, acho que ajuda muito a equipe, e outra que entrar com a equipe sub-23 para poupar para a Copa do Brasil acaba dando uma impressão que você não está muito preocupado com o campeonato. Eu acho que da Coxa a primeira partida 1-0 e segunda 2-0. Vini? Acredito que o Coxa leva as duas. O Atlético, apesar de ter vencido o segundo turno, é uma equipe mediana, jogando com o elenco sub-23. Até o elenco principal, que jogou o jogo da Copa do Brasil, é um elenco mediano, em formação, com muitos jogadores chegando. O Coritiba é um elenco mais formado, finalista da Copa do Brasil do ano passado, um bom campeonato brasileiro. 2 anos seguidos. Por 2 anos seguidos. Perdeu pra base e trouxe jogadores de peso. Jogadores Alex, pontuais, David, exatamente. O Alex de nome. jogando bem, inclusive. Acho que o Coritiba leva os 2 jogos com facilidade. Então, ouvinte, se você quiser também opinar sobre o Campeonato Paranaense, você pode ligar no 31705800, além de responder a pergunta do dia: quem leva a melhor no clássico majestoso deste domingo entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, às 4 da tarde? A gente já falou no Corinthians, e no próximo bloco a gente vai falar tudo sobre o tricolor do Morumbi, que no meio da semana perdeu para o Atlético Mineiro em casa e agora de novo no estádio
no Morumbi, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, tenta a redenção nessa semana conturbada para o tricolor. 3170-5800. Gazeta.